ver. Não, baixou a mão. Boa noite, amados. Vamos dar início, né? A mais um encontro 5 de cálculo 2. E aí nós vamos trazer nesse momento inicial uma fala sobre a unidade 1, alguns aspectos relacionados à unidade 1. E vou fazer também uma fala sobre o cronograma da unidade 2 para a gente falar sobre essa unidade, alguns aspectos que aconteceram, né? Na unidade 1, para que não se repita na unidade 2, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem um aluno com a mão levantada, quer falar? Ó, Raulson. isso, desculpe, professor, que deu um problema aqui no meu microfone Pro. Raul do Polo de Esplanada, tudo bem? Tudo bom, amado. Então, Pro, em relação A à boa. atividade, isso. Em relação à atividade, Pro, eu conferi as minhas respostas com as respostas dos colegas de outro polo, né? E eu recebi nota baixa, Pro, eu recebi 4,5, né? Sendo que as respostas, no caso, de alguns dos meus colegas foram iguais, no caso, né? E tiraram notas maiores que as minhas. Tiraram 6,5, 7, entendeu? Aí eu não entendi, Pro, porque no caso eu fui penalizado, tirei nota baixa. Você, qual polo? Sou polo de Esplanada, Pro. Do polo explanado, assim, o tutor, porque às vezes é o tutor que corrige as atividades. Às vezes o Teams, ele já dá a resposta pronta, mas nesse caso ficou a cargo dos tutores. Josefa Gilma também está com o nome, tá com a mãozinha levantada. Mas aí nós vamos estar dando uma olhada Então, também. boa noite. Eu sou do Polo Cívico do Quinto também. A minha questão, pegando aí o fio da meada do colega, assim, a gente não consegue responder essas questões ao pé da letra, até porque a gente não está tendo um aprendizado que seja suficiente para entender, interpretar e conseguir responder essas questões ao pé da letra, porque não são uma disciplina, a gente trabalha, a gente tem casa para cuidar, trabalho, a gente não tem essa dedicação totalmente, pelo menos da minha parte, de estar estudando para conseguir ao pé da letra. Então, na minha parte, o que é que eu faço? Eu pego um vídeo, baixo um vídeo com uma questão parecida e começo a tentar auxiliar para me ajudar, que é o meu suporte que eu tenho, é assistir videoaulas com questões parecidas, semelhantes àquela. E aí também aconteceu comigo, a gente perde tanto tempo para responder essas questões, que não são fáceis, pelo menos para mim, né? Vou falar por minha parte, não sei os demais colegas. E aí, quando a gente se dedica tanto tempo e não consegue uma nota que a gente, pelo menos, não um 10 nenhum, mas pelo menos uma nota razoável. E até a gente, às vezes, entra em contato com outros colegas, a questão está parecida, mas aí não dá, é como você disse, a correção é feita por outro tutor, e aí eu estou achando muito difícil essa questão dessas atividades. E eu acho que vai ser mais difícil ainda, porque não atingir a média. Então é isso aí. Então, Se alguém quiser complementar. pessoal, vou pegar a fala aqui dos dois colegas. Pessoal, o que que acontece? Quando nós estamos trabalhando com EAD, vocês não têm o formato presencial de ter aula todos os dias no formato presencial. E aí acaba, né, que a gente disponibiliza materiais para vocês. A gente tem alguns encontros síncronos, que são poucos. No caso da primeira unidade de cálculo 2, a gente ainda teve 3 encontros síncronos, mas tem disciplinas que tem poucos encontros. Vocês têm listas de exercício e eu sei que não é o suficiente, né? Para o aprendizado de vocês. E isso não acontece no só no EAD, não, é no presencial. O material que a gente leva para a sala de aula nem sempre é o suficiente. Então, eu aconselho vocês a estarem sempre buscando mais material. Sim, as videoaulas auxiliam bastante, ajudam bastante, para a gente tentar, na medida do possível, na medida desse formato, né, tá fazendo um processo legal de conhecimento e que seja um processo legal tanto para vocês, né, quanto para mim, quanto para os tutores, que aqui dão maior apoio, certo? E aí o que eu aconselho é que vocês também estejam lendo com base nas referências que a gente coloca, com base em ter um material extra, né? Sugestão de referência extra, vocês estejam olhando, estejam assistindo vídeo aula para dar apoio para vocês. Mas isso não é só
Vocês não, viu? Mas no geral, toda universidade é assim, exige que a gente também se dedique um pouquinho mais além do que está de material. Outra coisa, viu, pessoal? Que é que eu sugiro para vocês, que eu não sei se é o caso de alguém que esteja aqui presente, mas quando vocês peguem um material, o material de cálculo 2, pelo menos o de cálculo 2, vem dizendo na parte de cima qual é o período. Então, assim, o período, por exemplo, o período de uma semana. Então, nessa semana, o conteúdo é função crescente, na próxima semana é outra função. Então, não deixe para estudar tudo de uma vez só. Porque tem aluno que baixa o material todo próximo, né, de finalizar a unidade 1, deixa para assistir tudo de uma vez só, e isso é ruim. Porque se vocês têm dúvidas, a gente não consegue tirar, às vezes, não encontra os 5, né, esses encontros que a gente tem. Então, tentem sempre, na medida do possível, pegar esses momentos. Pegar a semana que está sendo dedicada para isso, se dedicar por partes, para não ficar muito conteúdo de uma vez só. O pessoal que teve as suas avaliações, corrigidas, e que vocês acham que foram corrigidas de forma incorreta, vocês podem pegar um daqueles protocolos, até o de solicitação de segunda chamada, vocês podem pedir recorreção de prova. A recorreção de prova é assim, vocês vão ter a prova recorrigida ao pé da letra com base no gabarito. Porque eu acredito muito nas correções dos meus tutores, porque eu nunca tive problema com relação a isso. E eles seguem o gabarito que foi montado, reelaborado, elaborado de novo. Mas a gente pode estar vendo essa questão de novo. Então, os alunos que já têm nota podem se sentirem prejudicados na correção das avaliações, pode pedir uma recorreção, que aí quem vai recorrigir mesmo sou eu, vou corrigir ao pé da letra. Que eu acredito, que não estou falando para vocês, que eu acredito que as correções estejam corretas. Eu não estou desconfiando de vocês, entendam. Mas, não, até o momento, eu nunca tinha vivenciado nada parecido com isso. O que é que acontece? Pelo menos o que eu vejo. Às vezes, a organização do aluno é diferente. Por mais que vocês cheguem no mesmo resultado, às vezes o caminho é diferente. Então, muita coisa influencia no resultado das notas de vocês. Mas aí vocês podem, quem se sentir prejudicado, pode pedir recorreção, viu? José. Mas, professora, eu não estou dizendo que está incorreta, não. A gente está precisando de ajuda, que não seja cortada ao pé da letra essas questões. Está entendendo o que eu estou colocando? Não é que o tutor corrigiu que a gente está certo. Eu estou precisando é que não seja corrigida ao pé da letra, porque realmente a gente não tem essas regras para conseguir responder uma questão com a regrinha igual a senhora, que tem um aprendizado amplo. Eu mesmo não consigo fazer essas regras totalmente. Até porque realmente eu não estou conseguindo realmente aprendendo. A gente está tentando, buscando ajuda. Eu mesmo busco ajuda na internet, no vídeo, nas suas aulas, assisto o vídeo várias vezes. E até porque a gente não tem tempo, o dia a gente trabalha quando chega, vai estudar à noite para acordar cedo para trabalhar. É muito difícil. Já está dizendo, a distância, né? Mas não é que eu estou dizendo que está errado, que os tutores estão errados, não. É uma flexibilidade na correção. Sim, eu entendi agora o seu questionamento, mas é isso. A gente pode tentar também, né? Tá olhando por esse lado. E não é só vocês, não, amados. Assim, porque, não sei se você sabe, mas a UNEAD também não é vínculo da gente. Não é porque nós estamos vinculados à UNEAD que nós só trabalhamos pela UNEAD. Isso vale tanto para os professores quanto para os tutores. A maioria dos tutores já tem outros vínculos. Então, também a gente tem um determinado tempo, né? A gente está nessa correria. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 40 horas na educação básica, que eu estou agora, e tenho 20 horas não deve presencial. Então, fora a EAD, eu tenho 60 horas para correr, para dar conta. Então, às vezes, eu chego atrasada, por exemplo, nos encontros síncronos, porque é correria. Todo mundo está nessa correria do dia a dia. Mas passa. E quando passar, vocês vão ver que vai valer a pena. É um diploma sofrido, mas assim, vale a pena. E eu digo isso para os meus tutores também, que eu sei que a maioria trabalha também, envolvida em vários trabalhos. E às vezes é complicado mesmo, essa organização. Diga, Amado. Então, Pro, no caso, o processo de recorreção, no caso, como a gente faz, Pro, a senhora recorrigir, no caso?
o e-mail que você manda, ou você pode fazer a solicitação e mandar pelo... Vocês, quando querem uma segunda chamada, vocês não mandam por e-mail? Não Sim, tem um e-mail, vocês podem pedir recorreção de prova. Ou pode sinalizar no fórum geral, sem ser no da unidade, no fórum geral. Solicito recorreção da minha avaliação tal. pronto, tá certo, pro. Lembrando que a nota pode aumentar e pode diminuir também. Sim, pro, sim. Aí, amados, eu vou aproveitar essa questão de nota. Teve algumas coisas que aconteceram. Teve vários alunos que não enviaram atividade. Eu fiquei até, assim, um pouco me perguntando o que foi que aconteceu. Com diversos alunos, foi um número alto mesmo de alunos que não enviaram atividade. Então, isso me preocupa. Por que isso me preocupa? Porque quando é um questionário, a gente tem uma data específica e, às vezes, naquela data específica, a pessoa não pôde estar presente por diversos motivos, né? E quando a gente tem uma atividade que fica aberta a unidade toda e o aluno não envia, isso me preocupa, porque o aluno não abriu, não está acompanhando, não sei o que acontece. A gente se faz várias perguntas. E assim, eu quero que vocês entendam que o professor não tem o intuito de reprovar. Porque na cabeça de alguns alunos, o único intuito da gente é reprovar vocês e dar nota baixa. E não é por esse caminho. A gente se preocupa, nós buscamos saber, a gente quer entender o que está acontecendo, a gente espera. Às vezes, alguns alunos, a gente ajeita de novo a questão da data, porque tem acesso ao alvo depois. Então, a gente está sempre preocupado com vocês, preocupado com o desenvolver das atividades de vocês durante o semestre. Então, assim, nessa unidade 1, tiveram vários alunos que não enviaram a atividade avaliativa. Então, foi só uma lista de exercício, foi disponibilizada para vocês desde o início, né, desde agosto, e chegou no último dia, vocês, um número muito alto mesmo, não tinha enviado a lista. E ninguém sinalizou o porquê não tinha enviado a lista, ou se teve dificuldade, ou se não conseguiu enviar nada nesse sentido. Então, a gente se preocupa. Outra coisa, viu, Matos? Isso aí eu vou reafirmar o que aconteceu, eu vou reafirmar também para os tutores. Vocês enviaram fora do prazo, depois daquela data, independente do motivo, era zero, viu? Isso aí eu fui muito clara no primeiro encontro da gente, no primeiro encontro síncrono. Deixei isso bastante claro, e é o que vai acontecer na unidade 2, que eu vou falar agora do cronograma, e enviou fora do prazo, se tiver lá, porque no AVA, aparece. Quando vocês enviam fora do prazo, se vocês enviarem 1 segundo fora do prazo, que é o último dia limite, né, até as 23h59, aparece uma informação de vermelho. Já para vocês terem noção que o AVA já está chamando a atenção da gente, né? Que aparece uma linha de vermelho dizendo o aluno enviou fora do prazo e ainda diz a quantidade de tempo. Então, por exemplo, se você envia um dia depois, o AVA lhe diz, o aluno enviou um dia depois. O aluno enviou um dia, 23 horas e 54 minutos. Então, ele calcula até o tempo que vocês enviaram atrasado. Então, a orientação sempre foi essa. Enviou fora do prazo, 1 segundo que seja é zero, certo? Porque a atividade fica aberta para vocês durante toda a unidade. Então, eu falei várias vezes, disse para vocês várias vezes, chamei a atenção para que vocês não caíssem nessa situação. O que foi que eu conversei com vocês várias vezes? Se vocês voltarem a assistir o Encontro Síncrono, vocês vão ver. Eu aconselhei várias vezes, eu disse, pessoal, não deixe para enviar no último dia. Não deixe para enviar. Vocês podem deixar para enviar no último dia e vocês acharam que enviaram, mas não carregou o arquivo, e vocês estarem sem internet, e por diversos motivos vocês não vão conseguir enviar e acabam sem a nota. Então, isso foi uma orientação aos meus alunos, orientação aos meus tutores. Enviou fora do prazo, 1 segundo é zero, viu, amados? Os tutores não precisam nem abrir o arquivo e nem corrigir, já pode atribuir nota zero. Alguns polos eu mesmo estava assim olhando, né, para poder passar a nota no Sagres. Alguns eu mesmo já fui abrindo e colocando nota zero, já para quando o tutor fosse corrigir, já saber que aqueles ali não era nem para abrir, que já era nota zero mesmo. Vamos finalizar essa fala com o Valdemilson. Valdemilson quer falar, amado? Oi, boa noite. Sou do Polo Chique Chique. Boa noite, amado. Eu mesmo fui de uns alunos que eu não consegui enviar a atividade porque eu deixei para o último dia e o último dia eu estava muita correria, entendeu?
E aí eu comecei a fazer, eu acho que eu ainda consegui fazer umas 3 questões, e aí eu peguei e não enviei. Né? Não deu tempo de eu resolver as 10 questões. Então, eu fui um desses alunos que eu não consegui enviar. Pois E quem é. sabe eu pensei assim de ter uma segunda chamada, para ver se a gente recupera essa nota. Então, mano, esse sim, todo com período aberto, atividade para enviar. Então, assim, a atividade ficou aberta desde o dia 22 de agosto, se eu não me engano, até o dia 28 de setembro. Então, não foi um dia específico. Então, não foi o dia 28 de setembro, foram vários dias que ficaram abertos. E aí é isso que vai acontecer com vocês agora nessa unidade 2. Vou compartilhar com vocês o cronograma, porque nós vamos ter 2 encontros síncronos, né? E vocês terão encontros presenciais, então eu vou deixar essa fala do cronograma agora para esse início, para a gente também, novamente, deixar claro, deixar aqui, né, registrado. Eu gosto sempre de deixar isso registrado, por mais que a gente perca um pouquinho do tempo, mas é uma garantia de que vocês estavam sob aviso. Inclusive, as aulas que são gravadas são todas disponibilizadas no AVA. Então, aquele aluno que não consegue acessar um encontro síncrono, ele pode assistir o encontro depois. Então, não tem critérios nem argumentos para dizer que não sabia, porque o que foi avisado aqui vocês podem ter acesso depois. Parece que está. Para vocês está aparecendo um xizinho, apareceu um X. Ou já compartilhou o cronograma? Chegou o cronograma para vocês? Aqui apareceu, Sim. professora. Pronto, então vamos falar. Ó, essa é a unidade 2, pessoal. Se vocês querem um conselho de uma professora já, de alguma experiência, principalmente dentro da universidade, dentro de Cálculo 2, o meu conselho é o seguinte: vocês se dediquem ao máximo para a unidade 2, se dediquem ao máximo para essa lista de atividade. Por quê? Quando chegar na unidade 3, vocês vão ter questionário avaliativo, não vai ser mais a lista de exercícios. A lista de exercícios só vai ser unidade 1 e unidade 2. Então, vocês terão um questionário. Quando chegar na unidade 3, vocês vão estar em véspera de final. E aí, às vezes, quando chega no final do semestre, vocês sabem como é aquela turbulência de trabalho, de atividades. E aí, se vocês chegarem na unidade 3 precisando de uma pontuação alta, é complicado. Então, aproveitem ao máximo essa unidade 2 para vocês tirarem a maior nota que vocês puderem. Tentem aí, ó, se esforcem para vocês se darem bem mesmo nessa unidade 2, para quando chegar na unidade 3 vocês já estarem mais tranquilos. Porque senão, quando chegar próximo da final, vocês estiverem, né, com a turbulência aí de material, de prova, para vocês estarem, né, fazendo ao mesmo tempo. Eu já estou avisando que na unidade 3 vai ser questionário, e aí você já sabe como é, como funciona. Então, eu acredito que essas listas de exercícios elas sejam mais tranquilas. Então, fica aí os conselhos, né, amado? Mas conselho, se fosse bom, não era dado. Então, assim, vocês que, né, vocês que sabem aí como é que tá a vida de vocês, o que é que vocês vão priorizar. O que foi que eu falei para vocês? Vejam que cada aula tem um período, ó, 28/9 até o dia 7/10. Ou seja, nessa semana, que se encerra amanhã, sexta-feira, é um período que vocês vão estar olhando as derivadas em funções crescentes e decrescentes, olhando o material, tentando corrigir as questões, observando a lista de exercícios, se vocês conseguem, assistindo os vídeos. Então, se apeguem nesse período, né? Cada período olhando o material que está sendo disponível. Nós vamos ter 2 encontros, nessa unidade, nós vamos ter 2 encontros online. Então, nós vamos ter o encontro de hoje e nós vamos ter um outro encontro, que é lá na frente. Outro encontro é no dia 1º/11, véspera de feriado. E o que acontece, amados? Além disso, vocês vão ter 2 encontros presencial com o tutor. Eu ainda estou montando alguns materiais para eles. Estou devendo também o material, né, para os tutores, para eles estarem trabalhando com vocês. E aí vocês vão voltar à aula presencial, né, as aulas presenciais nos polos. E aí no dia 13/10, de hoje a 8, vocês vão ter uma aula presencial com os tutores, né?
E vão ter outra aula presencial, que é no dia 27/10, que é uma quinta-feira, véspera de feriado também, né? Que dia 28 é um feriado. Então, vocês ainda terão 2 encontros. Então, nesse momento desse cronograma, dessa unidade 2, nós vamos ter 2 encontros, que são encontros síncronos comigo, e vocês terão 2 encontros que são encontros síncronos, encontros presenciais com os tutores. É a volta às aulas presenciais, né? Pós-pandemia. E aí, pessoal, o que é que nós temos para essa unidade 2? A gente continua com derivadas. Então, unidade 2, a gente reforça derivadas. Eu já vou estar chamando a atenção também para o cálculo de derivadas. Eu vejo que ainda tem pessoas que têm dificuldade no cálculo básico, né? De funções polinomiais de derivada. Então, a gente vai estar chamando a atenção, vai estar falando com vocês novamente, calculando. Só que agora, as nossas derivadas, elas terão propriedades específicas. Então, vão ter, né, no decorrer dos nossos encontros, teoremas que são específicos de cada um, né? Cada um tem uma característica diferente e está relacionado diretamente com a derivada. O teste da primeira derivada vai fornecer o que a gente vai falar hoje, que traz informações sobre funções crescentes e funções decrescentes. Então, agora nós vamos ver a ideia de função crescente e decrescente a partir da derivada. Depois, amados, vocês vão ter a concavidade de funções. Vocês já devem terem visto algo parecido, por exemplo, na parábola. A concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. E nós vamos ter um estudo acerca de derivada e como é que a derivada caracteriza esse comportamento do gráfico. Nós vamos seguir com introdução à integral. Aí, o que acontece, viu, amados? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma divisão com vocês. E o que foi que eu pensei? Nós vamos ter aqui alguns encontros, né? Tem esboço de gráficos também. Nós vamos aprender a fazer gráficos a partir de derivadas, a partir de algumas informações. Então, como vai ser a divisão dessa unidade com vocês? Ó, nós vamos ter os nossos encontros síncronos e os nossos encontros presenciais com os tutores. Os encontros presenciais com os tutores vai ficar para vocês estarem resolvendo as listas de exercício, tirando dúvidas com relação à lista. A aula de hoje, que é a aula síncrona, nós vamos falar sobre o cronograma, deixar tudo bem explícito sobre o cronograma, e nós vamos falar sobre as funções crescentes e decrescentes com base no teste da primeira derivada. E aí, pessoal, o que acontece? Nós vamos ter lá no final um encontro, e eu queria pedir a vocês, né? Eu sei que a maioria aqui tem alguns nomes que a gente já verifica que não faltam, né? Os encontros síncronos estão sempre presentes. E aí eu vou pedir para vocês que façam o possível para esse encontro do dia 1º, vocês não faltarem. Esse encontro do dia 1º, ele vai ser o nosso único momento de integral nessa unidade. Então, nós só vamos ter o encontro de hoje e o encontro do dia 1º. Então, esse encontro do dia 1º, ele vai ser único e exclusivo para a integral. Então, nós vamos aprender os teoremas, nós vamos aprender como calcular a integral, o que é essa integral, que vai ser base para a unidade 3. Então, essa aula aqui do dia 1º é a base da unidade 3, e é uma aula que vai ser a aula massa, assim, de integral. Então, a gente vai estar finalizando, né, a ideia de derivadas, e nós vamos estar agora com foco na integral. Então, eu peço a vocês que vocês, por favor, não faltem essa aula, porque vai ser uma aula, assim, que vai ser uma base muito importante para a unidade 3. Agora, nós vamos finalizar essa fala do cronograma com a nossa data. Ó, pessoal, o que é que acontece? Quando nós estamos trabalhando com as unidades, elas já vêm as datas pré-definidas para os professores. Então, nós já temos uma data. Essa data aí não é os professores que definem que a unidade começa tal dia e finaliza tal dia. A gente recebe as datas já prontas. Com base nisso, o que é que eu faço, professora Deisiane, dentro das minhas unidades, dentro dos meus trabalhos? Quando é lista de exercício, eu deixo a lista de exercício com data para o último dia da unidade, porque vocês aproveitam o tempo máximo que vocês podem da unidade para resolver a lista. Então, se vocês têm uma lista só, eu coloco no último dia, o prazo máximo que vocês podem enviar é o último dia da unidade mesmo, que é o máximo que eu posso deixar para vocês, que é o último dia. Então, eu sempre deixo para o último dia. E aí, o que acontece, viu, pessoal? Já vai a informação que nem eu estou falando para vocês se atentem.
dia 5 de novembro, basicamente daqui a um mês, 5 de novembro, vocês terão o último dia para lançar as respostas da atividade. Então, nessa unidade 2, vocês também terão só uma lista de exercício, só uma lista, e essa lista, ela vai valer 10 pontos, é a única nota da unidade, e eu peço para vocês que enviem até o dia 5. Se vocês enviarem 0,01 do dia 6, já é 0, viu, amados? Então, o que é que eu estou dizendo para vocês? Vocês têm aqui a data limite, que é o último dia da unidade 2, então não tem mais para onde vocês correrem, porque é o último dia da unidade. E vai ser o último dia para vocês enviarem a lista de exercício. Algumas listas já foram enviadas, eu já olhei, já tem alunos que já enviou a lista de exercício. Então, parabéns, amados, para aqueles que já enviaram. Isso é muito legal. Vocês agora ficam mais tranquilos. Mas, pessoal, a última alternativa para vocês é dia 5. Vou falar mais uma vez. Não deixem para enviar no dia 5, porque se vocês tiverem problema com a internet, vocês vão ser prejudicados. E eu já estou deixando bem avisado para vocês que esse é o último dia e que não tem direito a uma segunda chamada. Então, a atividade avaliativa que fica aberta, a unidade toda, não tem direito à segunda chamada, porque você teve todos os dias possibilidade para fazer essa atividade. Se vocês estão deixando para o último momento, para o último dia, aí isso aí é de vocês. Tem que aceitar as consequências, né? Todas as possibilidades de vocês terem problemas nesse dia. Então, os tutores também já sabem, enviou depois do prazo, é 0. Então, ó, dia 5, o último dia, para vocês estarem lançando a minha atividade avaliativa, que vale 10. Cuidado, não deixe para o último dia. Enviou depois das 23h59, os tutores não vão nem abrir o arquivo. E nem precisam justificar nem colocar comentários sobre o que aconteceu, que vocês já estão sobre aviso. E não tem segunda chamada. Viu, amados? Não tem segunda chamada. Segunda chamada a gente faz do questionário, porque o questionário é um dia específico. Mas nesse caso, como foi toda a unidade, aí não. Aí a gente já deixa quieto, né? Não pode. Tranquilo, mas tudo certo na Bahia? Tudo combinado? Tudo, Pro. Entenderam? Entendido, Pro. Yes. Pro, eu só perguntando aí, esses encontros, a gente só vai ter esse, né? Mais um. 5 no 5. Trabalhar E na unidade 3, hoje. a gente só tem um encontro 5. Ai, meu Deus. É por isso que eu estou já alertando vocês também para essas características, porque vocês vão ter 2 encontros síncronos comigo e duas aulas presenciais com os tutores. 2 encontros presenciais com os tutores. Na unidade 3, eu não sei se tem encontro com os tutores. Se eu não me engano, eu acho que não. E vocês só terão um encontro síncrono comigo. Pronto. Então, unidade 3, vai fazer isso aqui, ó. Sobre a aula de hoje, o assunto vai ser algumas questões parecidas com essa da lista, né? Essa que tem Vou passar coisa nova, agora. senão... Vou falar sobre o conteúdo agora. Só vou Não sei finalizar. mesmo. Tá, tudo bem. Tranquilo, pessoal? Todo mundo, cronograma, entenderam? Nossa avaliação de unidade 2. Que aí agora eu vou fechar minha câmera para falar com vocês agora sobre o conteúdo, né? Que aí vocês focam no nosso roteiro, no nosso material. Pessoal, aqui é a aula 2. Para essa semana, até amanhã, que vocês deveriam estar estudando, né? É o nosso roteiro de aula 1, que fala sobre derivada e as funções crescentes e decrescentes. Nós vamos agora, amados, fazer um estudo de onde a função ela é crescente e decrescente a partir da derivada. Ah, professora, mas a gente já viu função crescente, a gente já sabe sobre função crescente e decrescente. E nós vamos ver isso de novo? Vamos. E aí, esse olhar agora é considerando que nós vamos ter agora a derivada para caracterizar se essa função vai ser crescente ou decrescente. Pergunta rápida. Função afim
Quando é que a função é crescente? Função afim. Só para me testar vocês. E meu áudio falhou? Pode repetir, professora? Eu não entendi muito bem. Bora lá. Pergunta rápida. Pense rápido. Função afim. Quando é crescente? O A tem que ser maior ou igual a 1, né? Maior que 0, né? O A. Ou função afim decrescente. Quando é que a gente consegue? Que silêncio é esse, meu povo? Função afim, minha gente. Decrescente é menor que 0, não? E crescente quando é maior que 0? Vocês estão corretos na fala, amados. Eu só estou sentindo um pouco de medo. Parece que vocês estão com medo de responder. Mas, por exemplo, a função afim, que é toda função do tipo AX mais B, a gente já fez um entendimento sobre como caracterizar como crescente ou decrescente, que é com base no valor de A. Então, a função afim que tem o A positiva, ela é crescente, sempre maior do que 0. E se ela tiver o valor de A menor do que 0, é decrescente. Então, nós temos aí um estudo, né, acerca desse coeficiente A. Isso acontece para a função afim. Mas a gente precisa entender também essa ideia de crescente e decrescente para um todo, para todas as funções. Quando vai ser crescente, quando vai ser decrescente, e o que é ser crescente ou decrescente em um determinado intervalo ou a função como um todo. Então, nós vamos ter uma função definida em um determinado intervalo, como nós temos aqui um gráfico para representar, né? Ela vai ser crescente se, à medida que as imagens crescem, os valores do domínio também crescem. Então, olha o que que acontece. Isso, amados, é porque eu quero que vocês se desapeguem desses pequenos detalhes, dessas funções específicas, função do primeiro grau, função do segundo grau, e pense junto comigo de modo geral. Então, a gente vai pensar agora em função de modo geral. Como é que eu caracterizo uma função crescente ou uma função decrescente? A função crescente, à medida que as imagens, né, os nossos valores de y, os f de x, que a gente encontra na função, à medida que ele cresce, nós vamos perceber que o domínio também cresce. Só que a gente começa mais com base no domínio, né? Vamos observando os valores de x. Se os valores de x estão crescendo e os valores de y crescem também, as imagens, né, estão crescendo também, aí nós podemos dizer que essa função ela é uma função crescente. Então, ó a ideia, viu, amados, para vocês se apegarem com isso. Se vocês querem uma função crescente, tanto as imagens quanto os valores de x crescem juntos. Então, na função crescente, imagem e domínio crescem. Na função decrescente, ele tem comportamentos diferenciados. Então, na função decrescente, a gente vai ter o contrário. Nós vamos perceber que, à medida que nós estamos observando x aumentando, crescendo, os valores de y vão diminuir. Então, as nossas imagens tendem a ficar cada vez menor. Então, a função decrescente, os comportamentos da imagem e do domínio são contrários. Se a gente cresce o valor de x, os valores da imagem tendem a diminuir, tendem a baixar. Isso, pessoal, é a ideia de função crescente e decrescente no geral. Toda função ela pode ser caracterizada como crescente ou decrescente com base nessa teoria, que é o que eu estou dizendo para vocês. Então, vocês vão observar o seguinte. Aumentou o valor de x, aumenta o valor de y, é crescente. Aumentou o valor de x e diminuiu o valor de y, ela é decrescente. Isso, nós vamos ter dois olhares. O que é que nós estamos vendo? E que eu acredito que vocês já tenham visto muito em geometria analítica.
que é verificar o olhar algébrico, que é por meio das funções, né? Nós vamos ter o olhar algébrico por meio das funções, e o olhar geométrico, que é a gente entender a partir do gráfico o que é que está acontecendo. Então, a gente consegue caracterizar uma função crescente ou decrescente a partir de sua função ou a partir do seu gráfico. O olhar algébrico e o olhar geométrico. Pessoal, quando vocês estão estudando, a gente começa a estudar lá no ensino fundamental, ensino médio, sobre funções, aí eles trazem, né, para a gente, eu acredito que vocês também tenham visto, essa ideia de função crescente e decrescente. Só que naquele momento, nós temos um olhar específico para uma determinada função. Então, a gente começa assim, vamos fazer um estudo da função afim. A função afim, o gráfico é caracterizado por uma reta, e se o valor de A é maior do que zero, a reta é para cima e ela é uma função crescente. Se o valor de A é menor do que zero, aí a reta tem um sentido para baixo, né? E ela é uma função decrescente. Essas falas, essas informações, essas propriedades, elas não estão erradas. Entendam que tudo isso que eu falei para vocês, essas propriedades, são propriedades que são válidas dentro da função afim. Porém, ela só vale para a função afim, ela não vale para uma outra função. Então, essas informações de ser crescente se A for maior do que zero e decrescente se A for menor do que zero, ela só vale para a função afim. Ela não vale para uma outra função. Então, são regrinhas que são específicas da função afim e não vale para uma outra função. Aí depois, quando vocês estão estudando, né? Aí vocês vão para a função do segundo grau. Aí quando vocês estão estudando a função do segundo grau, vocês começam agora não mais a observar essa ideia geral de crescente e decrescente, porque agora ela vai ter os dois comportamentos, né? Cresce em um ponto e decresce a partir de um certo ponto. Mas agora já surge para vocês também a fala de concavidade. Ah, se isso acontece, a concavidade é para cima, a concavidade é para baixo, e vocês vão ter um ponto muito importante dentro da função do segundo grau, que é o vértice da parábola. Então, a função ela pode crescer até o vértice e depois do vértice decrescer ou vice-versa. Só que esse ponto do vértice, essa ideia de concavidade, observar o valor de A, o valor de C, onde toca tal eixo. Então, essas características são características da função do segundo grau da função quadrática. Então, são características que não se aplicam em outra função. Mas, o que vocês vão aprender agora em cálculo 2, amados, agora comigo, é caracterizar qualquer função em crescente ou decrescente, independente se ela for afim, se ela for logarítmica, se ela for exponencial, do segundo grau, não importa. Vocês vão observar o intervalo e, na medida que os valores de x aumentam, vocês vão observar os valores da imagem. Se as imagens aumentam nessa sequência, é crescente, porque os dois estão crescendo, estão tendo o mesmo comportamento. Se isso não acontece, à medida que os valores de x estão aumentando, os valores de y vão diminuir, aí nós vamos observar que isso é uma função decrescente. Então, eles têm comportamentos diferentes. Eu vou aumentar aqui esse gráfico para ficar mais visível para vocês, para a gente falar um pouco sobre esses pontos e entender agora a partir do gráfico, né? Porque a gente viu a fala. E aí, pessoal, o que é que eu falo para vocês? Vou falar o que eu estou falando agora para os meus alunos do primeiro ano. Amados, na dúvida, montem uma tabelinha. Essa tabelinha sempre dá certo, sempre vale. Como é a tabelinha para vocês? Tabelinha tem 3 colunas. X, a função e Y. Nos valores de X, vocês colocam -1, 0 e 1. E observem o que acontece com Y. Se vocês observarem que os valores de Y estão crescendo, é crescente. Se estão decrescendo, é decrescente. Então, essa tabelinha também ajuda vocês a identificar uma função, né, qualquer em um determinado intervalo, se ela é uma função crescente ou decrescente, dentro de um intervalo.
Aqui nós temos alguns pontos, ó, amado. Amados. Mas espera aí, que eu não quero que apareça essa informação aqui embaixo. Quero que vocês pensem comigo. Eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G. Eu tenho aqui uma função. Uma função, né? É y igual a f de x. Eu não sei qual é essa função. Ou seja, nessa função aqui, observando todo o gráfico, né, que vai do ponto A ao ponto G, se a gente observar todo esse gráfico, ela não é uma função afim, então não vale aquela característica de observar se A é maior ou menor do que zero. Ela não é uma função do segundo grau, ela pode ter um comportamento em um determinado intervalo como a função do segundo grau, mas ela não é toda do segundo grau. Então, a gente não consegue especificar qual é essa função. E essa função ela pode ser uma função determinada por diversos comportamentos, como a gente está vendo, dentro de diversos intervalos. Mas agora, eu quero verificar com vocês esse pensamento geométrico. Nós vamos observar no gráfico quando é decrescente. Pessoal, quando vocês estiverem estudando gráficos e vocês querem fazer um estudo sobre essa ideia, né? Se é crescente ou decrescente. E eu estou tentando aqui. Tá tentando escrever, mas não vai. Se eu quero saber se a função ela é crescente ou decrescente, os valores de x, a gente começa sempre da esquerda para a direita. É nesse sentido, ó. Porque é nesse sentido que o meu x está crescendo. Então, Seu microfone tá microfone tá fechado, mudo. professor. Microfone fechado. Professora? pessoal, alguém na reunião ativou o mudo para você. O que foi isso? Não esperava isso de vocês. Estão me ouvindo? Sim, prof. Agora sim. Eu tô ouvindo agora, Pro. Vocês escutaram o que eu disse? Que alguém dos meus amados alunos ativou o mudo para vocês. Apareceu a informação no Teams. Alguém ativou o mudo para você. Mas, rapaz, vocês, eu sei não, viu? Não querem nem me ouvir. Misericórdia, Senhor. É alguém malinando aí. Pode ser, né? Tô percebendo que tem gente malinando por aí. Mas já melhorou. Amados, eu tava falando o seguinte. Quando vocês forem, né, fazer o estudo do comportamento de x e de y, comecem sempre pelo x e caracterizem que esse x vai começar da esquerda para a direita. É sempre nesse sentido, porque é nesse sentido que o x cresce. Então, a gente começa sempre observando onde o x cresceu. Então, o que é que nós temos? Observar o comportamento de x sempre da esquerda para a direita. Agora, nós vamos pegar por etapas, por pontos, e eu vou fazer um estudo com vocês sobre esses pontos. Do ponto A ao ponto B, vocês acham que essa função ela é crescente ou decrescente? Crescente. Isso, amada, parabéns. Nós estamos observando que à medida que a gente sai de A e vai da esquerda para a direita para o ponto B, a nossa função está subindo, é uma função crescente. Então, veja o nosso comportamento está subindo. E se a gente pegar agora do ponto B para o ponto C, o que acontece? Crescente ou decrescente? Decrescente.
Agora, Aí prof, você tem- de acordo com o que foi dito, no caso, se x continua aumentando e y continua aumentando, ela continuaria crescente. Ela é crescente. Se x aumentar, ela é crescente. Se x aumentar e y aumentar, ela é crescente. Professora, Vai. boa noite. Desculpe, fui eu sem querer aqui que ativei o mudo, viu? Meu braço tocou aqui no celular. Mulher, foi sem querer mesmo, foi intencional. Deus é mais ser intencional, foi sem querer, porque eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, assistindo aula e fazendo outra coisa. Pronto, tranquila, amada, não tem problema não. Mas agora, Desculpa aí, os colegas também. tranquilo. Nós vamos fazer uma análise agora. Vamos ver, do ponto C ao ponto D. Vamos fazer essa comparação. Do ponto C ao ponto D, essa função, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Pelo nosso comportamento, nós estamos observando que o nosso gráfico está subindo, está fazendo o comportamento de uma função que cresce. Então, aqui nós temos uma função crescente. Agora eu vou apagar aqui para vocês, para a gente fazer uma outra análise. Vamos pegar o ponto C. O ponto C, a coordenada dele para x está aqui. Observem só o eixo horizontal, que é o eixo de x. Esqueçam os valores de y, esqueçam a função e observem só comigo os valores. O ponto C, o meu valor de x está aqui onde eu marquei essa linha amarela. O meu ponto D, o valor de x está aqui. Vocês acham que do ponto C para o ponto D, o meu valor de x aumentou ou diminuiu? O valor de X aumentou. Pronto. De C para B ou de B para C? De C para D. De C para D aumentou. Aumentou. Pronto. Então, vocês me disseram. Vou botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Um A. Quer dizer que aumentou. Agora, nós vamos fazer uma análise com relação aos valores de Y. Nesse caso. No ponto C, o meu valor de Y, ele está aqui embaixo, né? Ou seja, é um valor negativo. Observe só o eixo de Y, que é o eixo vertical. E nesse ponto, o meu valor de Y é negativo. Oi. Nesse caso, para analisar, vai ter que ficar analisando o quadrante, os 4 quadrantes, para ver onde o Y e o X está posicionado? Não, eu só estou fazendo agora uma relação com relação ao comportamento de X em relação a Y. Mas não precisa relacionar os quadrantes, sim. não. Ah, tá. Agora nós vamos observar o ponto C, o valor de Y é negativo, né? Porque está aqui abaixo da origem. Nesse ponto, o valor de Y é negativo. Olha o que acontece com o ponto D. O ponto D, a representação fica aqui. E nesse valor, o valor de Y é positivo. Ou seja, é maior do que a origem é positiva. Ou seja, amados, à medida que eu andei de C a D, que o meu valor de X aumentou, o que foi que aconteceu com o meu valor de Y? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou também. Aumentou também. Então, o que é que nós estamos vendo? Tentando analisar a partir do gráfico, né? Independente da gente conhecer a função. E os valores de X estão aumentando e os valores de Y também estão aumentando. Então, eles estão tendo o mesmo comportamento que caracteriza uma função crescente, que foi o que vocês já me disseram pelo gráfico, que essa função seria uma função crescente de C a D. Então, a gente verificou que essa função ela é crescente. A gente teve o olhar a partir do gráfico e fez uma análise acerca, né, de os valores de X e os valores de Y. Então, de C a D ela é crescente, de D a E decrescente, de E a F crescente e de F a G ela continua crescendo. Então, pelo gráfico é tranquilo, né? Verificar onde é crescente e onde é decrescente. Agora, amados, tranquilo? A ideia de crescente e decrescente geral para todas as funções? Podemos passar agora para o que interessa? Por enquanto, sim. Pronto, bora lá, amados.
Aqui é a definição, né, que a gente já tinha visto a função crescente. Aqui é a função decrescente. E vamos para o nosso teorema. Esse, pessoal, é o que a gente chama de teste da primeira derivada. Alguns livros, eles trazem, né, esse conteúdo com o nome teste da primeira derivada. Ele diz o seguinte: seja f uma função contínua, né, no intervalo fechado AB, e derivável nesse intervalo aberto, se f' de x for maior do que zero para todo x, então a função será crescente. E se f' de x for menor do que zero, então ela será decrescente. Ou seja, amados, para vocês entenderem agora o comportamento de qualquer função, independente de qual função seja ela, função do primeiro grau, função quadrada do terceiro grau, o que vocês quiserem, para vocês entenderem o comportamento, função crescente ou decrescente em um determinado intervalo, tem que fazer a primeira derivada. Fez a primeira derivada, observa o que vai acontecer dentro daquele intervalo específico que nós estamos trabalhando, e a partir disso nós vamos saber se a função ela vai crescer ou decrescer naquele intervalo. E vocês vão ver que isso é muito importante, pessoal, na hora que vocês forem construir gráfico, principalmente quando pega aqueles gráficos que a gente não conhece tanto. Por exemplo, se pegar os gráficos da função do terceiro grau em diante, a gente fica um pouco perdido, né, no desenho. E aí essas ideias vai auxiliar vocês bastante. Faz a primeira derivada e a partir da primeira derivada vocês vão fazer um estudo da função resultante. O que foi que sobrou, né? Essa função que sobrou da primeira derivada. Aí vocês vão observar dentro da função onde ela vai ser crescente e onde ela vai ser decrescente. Ela vai ser crescente para a primeira derivada for maior do que zero e decrescente para quando a primeira derivada for menor do que zero. Aí aqui vem dizendo o seguinte: seja uma função contínua em todos os pontos de intervalo, contendo o número 6, suponha que f' existe em todos os pontos, exceto naquele ponto C. Pessoal, se f' de x for maior do que zero para todos os valores de x, sendo o C um extremo direito, esse C ele vai representar o máximo relativo. Se for f' de x maior do que zero para todos os valores e f' de x menor do que zero, né, para o intervalo aberto, aqui nós vamos ter um valor mínimo relativo. Isso aqui é quando a gente pega um ponto específico e a gente tem comportamentos diferenciados. Então, a gente pode fazer o estudo da função como um todo e pode fazer esse estudo que é comparando a função em um determinado ponto. E aí é isso que nós vamos ver, que é isso aqui, ó. Nós podemos ter aqui, ó, comportamentos diferentes. Então, eu posso ter um f' de ser um ponto em que ela seja zero. Então, isso pode acontecer dentro do estudo das derivadas, em que em um determinado ponto, a própria derivada naquele ponto já seja zero. E nós vamos ter comportamentos diferentes. Olha o que acontece, ó. F' de x maior do que zero do lado esquerdo, menor do que zero do lado direito. E aqui nós temos o contrário, ó. Menor do que zero do lado esquerdo, maior do que zero do lado direito. O que é que aquele teorema, com relação a um ponto específico, está trazendo para vocês? Vocês vão observar o comportamento da primeira derivada. Se nós temos um ponto específico, e do lado direito, que é essa primeira opção, do lado direito, a função ela está considerando esse ponto A para ser crescendo. Então, essa função aqui, ela tem a primeira derivada maior do que zero. Do lado direito, ela está decrescendo. Então, ela está aqui, ó, tendo um comportamento para f' de x menor do que zero. Quando isso acontece, esse ponto C, ele significa para a gente um máximo relativo. Então, se ele vem crescendo, ó, primeira derivada vem crescendo, crescendo, e a partir daquele ponto específico que ele decresce, aquele ponto específico representa um máximo relativo. Se ele vem decrescendo,
como é esse caso, ele vem decrescendo, decrescendo até um ponto C, e a partir desse ponto C ele começa a crescer, esse ponto C representa mínimo relativo. Ó a ideia, viu, amados, para vocês entenderem. Está crescendo do lado esquerdo até aquele ponto, e a partir daquele ponto ele decresce, máximo relativo. Está decrescendo do lado esquerdo, e a partir daquele ponto cresce, então ele representa um mínimo relativo. E lembrem-se sempre, para todas as nossas análises com relação a ser crescente ou decrescente, a gente toma como base os valores de x da esquerda para a direita. Por exemplo, essas flechinhas aqui indicam que eles são infinitas, né? É uma reta infinita dos dois lados. Porém, a nossa análise vai ser sempre da esquerda para a direita. Dúvidas? Dúvidas, amados? Na avaliação, da primeira unidade, quando a senhora pediu o ponto máximo relativo, que tinha que desenhar o gráfico, que ele ficou tipo um topo, né? Aí, no caso, o máximo relativo foi aquele ponto do topo, né? Do gráfico, né? O máximo relativo é esse ponto aqui, ó. Isso. O topo. Tem uma questão da avaliação que a senhora pediu o máximo relativo. Pronto, agora vocês já podem, né? Se tiverem esse comportamento, a partir de um ponto específico, considerar o máximo relativo também como sendo um vértice, né? Se vocês quiserem fazer essa análise, ou fazendo análise da primeira derivada. Aqui, pessoal, os procedimentos para vocês, para fazer um estudo, né? Acerca de uma função. Aqui são as etapas. Qual é a primeira etapa para a gente fazer um estudo da função sobre ela ser crescente ou decrescente? Primeiro, achar a primeira derivada. Então, a primeira derivada vocês vão calcular, né? Verificar. Segundo, nós vamos achar os números críticos, que a gente já viu, né? Os números críticos é onde a derivada ela não existe ou quando ela é igual a zero. Então, calcula a primeira derivada e verifica se ela vai ter algum valor que ela vai ser igual a zero ou se ela não vai existir em algum ponto. E a partir disso a gente vai aplicar aquela teoria que a gente acabou de ver. Se ela vai crescer ou se ela vai decrescer. Deixa eu ver se tem alguns exemplos aqui. Aqui tem uns exemplos. Esse daqui já está resolvido para vocês, né? Vou pegar essa função aqui. Essa x ao cubo mais 1. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês. O que está compartilhando com vocês, amados? Que agora eu estou aqui. Blusa branca aí. Pronto. A nossa função é x ao cubo. Essa é a nossa função. Aí, vamos lá. Onde essa função ela vai ser crescente ou ela vai ser decrescente? Ah, mas a gente não entende, a gente não viu uma análise sobre a função do terceiro grau e tal. É algo que a gente não viu, não tem domínio. E aí nós temos o quê? Agora, a derivada. A derivada que vai ajudar a gente, né, a fazer essa análise com relação a ser crescente ou decrescente. Qual é o primeiro passo? Vamos para as nossas etapas. Calcular f' de x. Ou seja, calcular a primeira derivada. Vamos derivar essa função uma vez. E como é que fica a derivada dessa função? Me ajudem aí, amados. 3x ao quadrado. Isso. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado.
Aí nós vamos agora fazer um teste. O teste é observar os números críticos dessa função. Os números críticos dessa função vai trazer também algumas informações para a gente que nós vamos ver aqui na estante. Essa função, esqueçam a função inicial x ao cubo mais 1. Desconsiderem ela. Agora a gente só vai trabalhar com a primeira derivada. Essa primeira derivada tem algum número que ela não vai existir dentro de um domínio? Algum valor para x que a gente não consiga trabalhar? Zero. Zero. Será se o zero não pode? Eu acho que não tem nenhuma restrição, não. Ah, o zero pode. Substituir zero vai dar zero. Pode. Se x for zero, qual é o valor da função? Zero. Se x for zero, o valor da função é zero. Então, na verdade, esse x igual a zero, ele não é uma restrição. Porque essa função, no formato que ela está, ela não teria uma restrição no domínio. A gente não tem restrição. Então, ela vai existir para todos os domínios. Qualquer valor que você colocar aqui para x, vai ter um valor. Mesmo que esse valor seja o zero. Mas vai ter. Aí, o que acontece? A segunda opção de número crítico é a derivada ser igual a zero. E aí, vocês já me disseram, né? Se eu pegar f' de zero, o resultado vai dar quem? Vai ser zero. O resultado vai ser zero, porque eu vou substituir aqui, ó, 0 ao quadrado dá zero, 0 vezes 3 dá zero. Então, eu já sei que esse ponto, ele vai diferenciar o comportamento nessa função cúbica, que é a função x ao cubo mais 1. Então, nesse ponto, 0, x igual a zero, a gente vai ver que essa função vai ter uma mudança de comportamento. E aí, nós vamos agora entender essa função 3x ao quadrado ela vai ser maior do que zero sempre quando x for maior do que zero. Não é isso? Se eu considerar que essa função é como se eu estivesse trabalhando com uma equação, se eu tenho 3x ao quadrado maior do que zero, ela vai ser positiva, né? Sempre quando x for maior do que zero. Agora veja essa função. Eu tenho como trazer um comportamento de função decrescente. Eu tenho como esse valor ser menor do que zero? Não. Por causa do quadrado. Qualquer valor negativo aí que substituir, ela sempre vai ser positiva. E aí, amados, o que é que vocês acham? Ela vai ser sempre crescente, né? Isso. Ela vai ter um comportamento sempre crescente. Essa função, ela não tem comportamento para x menores do que zero, nós não vamos ter um comportamento diferente. Porque mesmo para os valores de x menores do que zero, essa função continua sendo positiva. Porque x é elevado ao quadrado. Então, tanto faz eu pegar o número positivo como o negativo, eles vão ter o mesmo comportamento, que é o mesmo resultado. Então, se eu substituir aqui, por exemplo, x por menos 1 e x mais 1, nós vamos ver que ela tem o mesmo resultado. Vai ser o mesmo valor. Aqui eu vou ter menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 3, 3. 1 ao quadrado dá 1 vezes 3, 3. Então, nesse caso, a gente não tem a opção, a gente não consegue trazer um comportamento de x menor do que zero. Conseguem perceber, amados? Entenderam essa parte de não ter comportamento? Ô, Pro, teria como a senhora repetir, por favor? Nesse caso, a gente está fazendo um estudo mais específico com relação a esse quesito aqui, ó. Até aqui, tranquilo? A primeira derivada? Sim. Pronto. Aqui foi a derivada da função. Então, o que foi a derivada que a gente chegou? Em 3x ao quadrado.
Quando vocês têm qualquer número elevado ao quadrado, qualquer número, mesmo ele sendo positivo ou negativo, o resultado vai dar sempre positivo. Porque qualquer número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E sinais iguais na multiplicação dá sempre positivo. Então, nesse caso, qualquer número que vocês elevarem ao quadrado, o resultado vai ser sempre positivo. Ou seja, a minha função 3x ao quadrado, ela vai ter sempre o mesmo comportamento, que é ser maior do que zero. Porque eu não tenho como ter valores na imagem menores do que zero, porque eu nunca vou ter isso aqui negativo. Porque todo valor de x elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, aqui, ó, nunca tem como dar negativo, porque eu tenho uma função elevada ao quadrado. Qualquer valor elevado ao quadrado dá positivo. Ou seja, essa função ela vai ser crescente em todo o domínio, menos no zero. O zero é aquele ponto C que a gente viu. Se lembra que a gente calculava f de C, que poderia ser o máximo relativo ou o mínimo relativo? Então, esse é o ponto C, que nesse caso está sendo igual a zero. Então, no valor zero, no valor de x igual a zero, a primeira derivada é zero. E a partir dele, e antes dele, a função é sempre crescente. Então, essa função aqui específica... No caso, o crescente vai ser x ao cubo mais 1, né? Crescente. Isso, x ao cubo mais 1, que vai ser sempre crescente. Aqui, pessoal, essa primeira derivada é só para a gente entender o comportamento dessa função aqui. Então, essa função aqui, ela tem f' de 0 igual a 0. Ou seja, nesse ponto a gente tem uma mudança de comportamento, que na verdade vai ser o mesmo comportamento, mas nesse ponto específico, a derivada vai ser 0. E antes dele, a partir dele, ela vai ser sempre positiva. Ou seja, essa função vai ser sempre crescente. Essa função vai ser sempre crescente. Porque a gente não consegue ter valores aqui, ó, menores do que 0. Agora eu vou colocar outra função para a gente fazer uma análise. Para a gente entender sobre essa primeira derivada. Digamos, pessoal, que eu tenho a função x ao quadrado, 3x ao quadrado, eu tenho a função 3x ao quadrado menos 6x menos 9. Digamos que eu tenho essa função. Eu quero entender como é o comportamento, mesmo que vocês já saibam, né? Essa questão do comportamento pela função do segundo grau, mas eu quero fazer um entendimento acerca dessa função e vou usar a derivada. Quando vocês querem usar a derivada para calcular, né, se ela é crescente ou decrescente, o primeiro passo é calcular a primeira derivada. Que é f' de x. Aí, vamos lá. Qual é a derivada, pessoal, dessa função? Relembrando. 6x menos 6. Quem são os pontos críticos? E aí? Quem são os pontos críticos? 1. Tem mais algum? Não, só tem um. Eu também só estou vendo um aqui. Dá 0, né? O número 1, né?
nesse caso, esse 1 é um ponto crítico, porque na hora que a gente substitui aqui x por 1, o resultado vai dar 0. Então, esse número 1 representa o ponto crítico. Agora, nós vamos observar o comportamento dessa função. Então, nós vamos ter aqui, ó, 6x menos 6 maior do que 0. Isso aqui implica que 6x tem que ser maior do que 6, né? Isso aqui implica que o meu x tem que ser maior do que 6 sobre 6. Ou seja, x maior do que 1. Se eu tiver valores de x maior do que 1, a minha função ela vai ser maior do que 0. Agora vamos ver o contrário. 6x menos 6 menor do que 0. E vai ser o mesmo processo, né? 6x menor do que 6, x menor do que 6 sobre 6. E nós vamos chegar em x menor do que 1. Ou seja, pessoal, nessa função, a gente já tem um olhar diferenciado. A gente já tem aqui dois comportamentos, ó. Um maior e o outro menor. E esse ponto aqui, ó, é o nosso ponto crítico. É onde muda o comportamento, é onde traz todo um olhar dessa função. Então, ele diz para você a partir de que momento cresce e a partir de que momento decresce. Ou seja, o que é que nós poderíamos dizer? X ele vai ser crescente no intervalo 1 e mais infinito. Por que 1 e mais infinito? Porque eu tenho uma função maior do que 0 quando x é maior do que 1. Se é maior do que 1, ela vai ser mais infinito. E nesse caso, meu x ele vai ser decrescente quando tiver um intervalo menos infinito e 1. Porque eu tenho valores de x menores do que 1. Então, a função ela é crescente para valores de x maiores do que 1, ou seja, 1 e mais infinito, e ela vai ser decrescente para valores de x menores do que 1, que nós vamos ter aí menos infinito e 1. Esse ponto crítico que vocês trouxeram é o ponto que dá o comportamento. Então, ela vai ser crescente até aquele ponto e decrescente a partir daquele ponto, ou vice-versa. E, nesse caso, o ponto que dá a diferença é o ponto 1, que é o nosso ponto crítico. Dúvidas, amados? Perguntem aí nessa questão. O que é que vocês acharam? Qual a dúvida de vocês? A dúvida. Nada? E o gráfico dessa função, no fim? Eu tô imaginando. Pra mim tá tranquilo. Como é, amados? Ah, certo. É que eu tô imaginando aqui um gráfico também, né? No caso, De 3x. é um gráfico Da aqui que função? a parábola começa decrescente, aí quando o x for igual a 1, né? Sim. Ali muda totalmente a orientação, né? E passa a ser crescente, não é isso? Isso. O x vai ser o vértice, né? Isso. Se x for 1, qual é o valor daquela função? Se meu x for 1? Aí fica 3
3 menos 6 menos 9, né? 9, 6, 15, 15 menos 3, 12. Então fica 12, não é isso? Então 12 no x, quer dizer, 1 no x e 12 no y. Menos 12 no y. Menos 12 no y, né? X e menos 12, né? Fazer de conta que esse Isso. ponto seja aqui. Isso. Aí corta no menos 9 no... Né? Menos 9, 0 no y, a parábola, né? Esse x Aí, for aplicado na derivada? Aí o que a derivada está dizendo para a gente? Que ela vai ser crescente a partir de 1. E decrescente quando for no valores menor que 1. Crescente a partir de 1. E decrescente antes de 1. Lembram-se que a gente começa da esquerda para a direita. Se eu começar da esquerda para a direita, olha o que é que meu gráfico está fazendo. Está crescendo ou decrescendo? Decrescendo. Então, esse seria mais ou menos o gráfico. Claro que se vocês quiserem fazer mais arrumadinho, vocês podem calcular, né, os zeros da função. E aí vocês vão ter a posição exatamente desses dois pontos aqui. No caso, sempre começa o gráfico do ponto de flexão, no caso. Isso, do ponto crítico, que é esse ponto que dá todo o nosso comportamento. Até porque, pela nossa análise, é ele que está dando o comportamento. Ó. Ele é crescente para valores de x maiores do que ele. É o que está acontecendo aqui, ó. Valores de x maiores do que ele, a função está crescendo. E valores de x menores do que ele, a função está, ó, decrescendo. Lembre-se que a gente olha da esquerda para a direita. Agora, vejam que legal. Vou pegar agora as informações que a gente já tem. Esse gráfico, ele foi construído a partir dessas duas informações, amados. Essa daqui e essa daqui. Que a gente encontrou pela primeira derivada. Primeira derivada, né? Então, olha o que foi que nós fizemos. Derivamos a função. Depois de derivarmos a função, nós fizemos um estudo do ponto crítico. E o que é que diz o ponto crítico? É a derivada, onde a derivada é zero ou onde ela não existe. Então, esse número 1 aqui, ó, que é esse número 1 aqui, que foi esse de análise, ele surgiu do ponto crítico da função, a partir da derivada, onde ela é zero, onde ela não existe. Foi disso e dessas teorias que apareceu o número 1. A partir dessa ideia do número 1, a gente fez uma análise da derivada e, a partir da derivada, a gente conseguiu chegar nessa análise, né? X crescente, x decrescente. Agora, esqueçam essa parte de derivadas e vamos observar a nossa função. Vamos observar a nossa função e a nossa função, ela está dizendo o seguinte, é uma função do segundo grau. Vamos aplicar o que a gente já sabe de função do segundo grau. Por exemplo, observe essa função que eu tenho 3x ao quadrado menos 6x menos 9. Essa função, ela vai ter a concavidade voltada para cima ou para baixo? Só com base na função do segundo grau. Para cima. Para cima, né? Então, a minha função vai estar aqui. Vou desenhar um outro gráfico. Eu sei que a concavidade vai ser voltada para cima. Se a concavidade vai ser para cima, eu tenho um ponto aí, que é um ponto de mínimo, que é chamado de vértice da parábola, não é isso? Não tem o vértice da parábola que muda o comportamento da parábola? Isso. Alguém sabe como é que se calcula o vértice da parábola? Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Pronto, o x do Y vértice é delta sobre 4a. Isso. Vamos pegar só o valor de x. Menos b sobre 2a. 2a. Agora vamos pegar aquela nossa análise da primeira função.
Menos B vai ser menos. Qual é o valor de B? Menos 6. Isso. Menos 6, que é o valor de B, dividido por 2 vezes A. Qual é o valor de A? Vezes 3. Vezes 3. Vamos lá. Menos vezes menos dá mais. Então, aqui eu vou ter 6. 2 vezes 3 dá 6. Se eu dividir 6 por 6, eu vou chegar em quem? Quanto? Isso. Isso. Menos 1. Então, vamos chegar no valor 1, né? Se eu não quisesse calcular os zeros da função, eu saberia que o x do vértice é 1. Então, o meu vértice ele vai estar por aqui. E para eu saber o y do vértice, eu posso ir pela fórmula, né? Ou substituir aqui por 1. Se eu substituir aqui por 1, eu vou chegar em menos 12. Ou seja, o meu ponto vai estar aqui. E como eu sei que a função ela tem concavidade para cima, por conta do valor de A, essa função ela vai ter esse gráfico. E, consequentemente, é esse gráfico. Então, vocês conseguem perceber que agora a derivada está dando outro olhar para vocês acerca das funções. Então, nós tínhamos uma função e pela função do segundo grau a gente conseguiria desenhar, né, esse gráfico. Só que a derivada ela traz para vocês essas informações. Se vocês querem saber onde a função ela é crescente ou decrescente, deriva uma vez. Depois que vocês derivarem, aí vocês vão, ó, observar onde é o ponto crítico, se tem ponto crítico, e em qual momento vai ser maior do que zero ou menor do que zero. Vocês vão ver que isso é legal. E aí vocês vão perceber também, amados, que às vezes vocês estão fazendo alguma atividade, alguma lista. E sei lá, vocês ficaram com dúvida no gráfico do segundo grau, na função do segundo grau. Ou então vocês estão com dúvida no zero da função, algo nesse sentido, vocês podem ir pela derivada. E aí vocês vão ter o mesmo comportamento. Conseguiram verificar o porquê desses dois gráficos? O gráfico de azul foi construído a partir das informações de função do segundo grau. E os gráficos o gráfico que está de preto foi o que a gente construiu a partir da primeira derivada, o teste da primeira derivada, e entender onde ela é crescente e onde é decrescente. Tranquilo, amados? Tranquilo. Pronto, amados. Então a gente vai ficar por aqui, né? Deixa eu baixar logo a lista de frequência. Já é 10h10. Só eu achei que a aula passou rápido. Todo mundo doido por um sextou para descansar. Amados, já baixei a lista de frequência de vocês. Vou finalizar nosso encontro por aqui. Preste atenção nas informações do cronograma, nas datas, como eu falei para vocês, né? Corram atrás, estudem, se dediquem. E nós temos mais alguns encontros. Nós ainda temos um encontro nessa unidade e vocês também vão ter os encontros presenciais. Tá certo? Boa noite, amados. Então, ficamos até a próxima, né? Boa noite, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite, professora. Boa noite, professor.